sejam muito bem-vindos ao quadro Sketch, onde emprestamos as nossas vozes aos professores. Hoje teremos a participação do professor doutor Marcelo Alexandre Silva Lopes de Melo. Marcelo atualmente coordena os projetos de pesquisa Dinâmica da Variação e da Mudança na Comunidade de Fala, um olhar a partir das margens, que tem por finalidade buscar mais evidências não só acerca do papel do item lexical na propagação da mudança sonora, bem como da possibilidade de desenvolvimento de diferentes padrões linguísticos em uma mesma comunidade de fala. E Consciência Fonológica e Escrita, que pretende investigar o papel que os processos de aprendizagem da escrita desempenham na construção da consciência fonológica dos falantes. De suas publicações, destacaremos os artigos em que um dos autores, sobre a variação, mudança e representação da coda R na comunidade de fala do Rio de Janeiro, que compara o comportamento de dois grupos sociais, adolescentes moradores de favelas que diferem em termos de integração social e grupos de falantes da classe média-média e média-baixa, e tem os resultados interpretados à luz dos modelos baseados no uso, os quais propõem que a variação sonora está representada no léxico do falante. E Percepção da variação da coda S na comunidade de fala do Rio de Janeiro, a seção do significado social da variante fricativa posterior, que apresenta os resultados para um teste de percepção que avalia o significado social das variantes da variável coda S, aplicada a 3 grupos de participantes pertencentes a 2 grupos sociais distintos na comunidade de fala do Rio de Janeiro, e que revelaram que a dinâmica sociolinguística de falantes de uma determinada comunidade de fala é complexa, uma vez que, conforme pôde ser observado, não só existem diferentes avaliações das variantes da coda S entre os diferentes grupos de participantes, como também as diferenças são graduais. Também destacaremos o capítulo em que um dos autores do livro Aprendizes Surdos e Escrita em L2, Reflexões Teóricas e Práticas, Aquisição de Linguagem e Modelos Baseados no Uso, que tem por objetivo apresentar os princípios e mecanismos para a aquisição de linguagem de acordo com os modelos baseados no uso, trazendo evidências para se pensar a linguagem e, portanto, sua aquisição em um plano mais geral da cognição humana. Obras fascinantes. Então, com vocês, Sketch, Ato 27. Desde que me fizeram pela primeira vez a pergunta: o que você vai ser quando crescer? Minha resposta foi: vou ser professor. Quis a vida que eu me formasse em direito antes de seguir o caminho das letras. Nas letras, me assumi um sociolinguista. Mudei muito meu olhar sobre a língua e, consequentemente, minha visão sobre o mundo e as relações sociais. Minha primeira experiência em sala de aula foi com a educação de jovens e adultos, EJA, modalidade com que trabalhei por 10 anos. Na EJA, aprendi a importância de uma educação linguística que respeite a diversidade, as origens e as identidades dos sujeitos, a fim de promover uma verdadeira e necessária revolução social. Uma educação linguística revolucionária passa não só pelo questionamento de uma língua idealmente única ou simplesmente pela reivindicação de um respeito igualmente idealizado. Uma educação linguística emancipatória passa, sobretudo, pelo desvelamento dos valores sociais atribuídos às formas linguísticas usadas por diferentes grupos sociais e, consequentemente, pelo constante debate em torno das relações sociais e dos valores que são construídos a partir dessas relações. Que valores são esses? Por que o uso de certas formas linguísticas é estigmatizado? Por que outros usos são prestigiados? Quem fala o quê? Paulo Freire já nos ensinava que a educação é um ato político, independentemente do educador saber disso ou não. Assim, uma educação linguística verdadeiramente emancipatória deve ser uma educação sócio, porque é feita por sujeitos. Linguística, porque se faz por meio dos usos e estruturas da língua. Sociolinguística, porque deve ser um ato político de sujeitos conscientes da língua que falam e das relações que advêm da língua que falam. Gosto muito da metáfora da gangorra para externar o que entendo sobre o processo de ensino-aprendizagem. A relação entre educador e educando será tão completa quanto mais o educador aprender e o educando ensinar, numa relação de troca horizontalizada em permanente troca.
Agradecemos imensamente ao professor Marcelo Mello por confiar a nós, sua voz. O Com a Palavra Linguística é feito por causa e para causa de professores e alunos. Fim do ato 27.